Criado em 1990, o Código de Defesa do Consumidor é uma das principais ferramentas de proteção para as pessoas que fazem compras ou que contratam algum serviço. O PROCON é o órgão responsável por fazer a mediação de conflitos entre as partes. Apesar de estar presente em todos os estados brasileiros, a maioria da população, seja por falta de informação ou acesso à ferramenta, deixa de registrar suas reclamações e fazer valer seu direito. Na sua opinião, os brasileiros exigem os seus direitos? Não. Eu acredito que sim. Não. Eu acho que não. Eu acredito que não. Eu acho que o que falta um pouco é a informação para ir atrás dos direitos. Mas eu acredito que as pessoas bem informadas vão sim atrás de direitos. Na minha opinião, pelo menos eu e a maioria das pessoas que eu conheço, sempre que a gente compra alguma coisa, vem com defeito, sem nota fiscal, eu sempre peço a nota fiscal. Ou se vem com defeito, por exemplo, se eu comprar uma coisa de fora, eu sempre mando algum e-mail. O brasileiro ele é muito acomodado. Eu acho que a gente acaba não indo atrás porque é muito burocrático. A hora que ele tiver consciência na escolha, na consciência de reivindicar os seus direitos junto ao comércio, junto à indústria, por produtos verdadeiros, não a maioria dos produtos que nós temos aí tem substâncias que são prejudiciais à saúde, mas a publicidade é muito grande e vende, né? Aqui vende qualquer coisa que eu enlatar e o povo não reclama. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Na sua opinião, o seu programa de entrevistas. Se você quer participar, sugerir, mandar sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, você pode acessar através das redes sociais que aparecem agora no seu vídeo, Facebook. Nós temos também o nosso canal no YouTube. Se você acessar, você vai ver todos os programas já veiculados. E hoje recebemos com imenso prazer o Dr. Antônio Carlos Zefim. Ele é advogado-presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB do Paraná. Doutor, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade. E é um tema tão polêmico, tão em voga, né? Que atinge a todos. Direito do consumidor. Vou pegar um pouquinho da história, doutor. A gente conversava aqui um pouquinho antes. Há uma lei de 90 que passou a vigir no ano de 91. Qual foi a evolução? Como ela se aplicou? Qual foi a recepção do povo, do industrial, do comerciante, do consumidor? Ainda existe um pouco de resistência de compreender completamente esse sistema jurídico. Primeiro porque em algumas universidades a disciplina Direito às Relações de Consumo, o Direito do Consumidor, é uma disciplina, quando existente, até optativa. E infelizmente o cidadão brasileiro ainda não se deu conta da importância que é esse tema. Outra parcela da população já sabe e já busca viabilizar o seu direito. Direito do consumidor é o direito do dia a dia. Enquanto as universidades investem muito em ensinar direito civil, direito contratual civil, direito de propriedade, etc., se esquecem de que o nosso dia a dia é de consumo, porque nós vivemos numa sociedade de consumo. Então você acorda, acendeu a luz, consumindo energia elétrica, vai fazer a sua higiene, está consumindo água, creme dental. Praticando vários atos no dia a dia de consumo, durante o dia, muitas vezes. Pega um ônibus, está consumindo transporte coletivo, né? Chega no estudo, no trabalho, também lá tem telefonia, banda larga, tantas coisas, roupa, equipamento de informática, e assim vai, e alimentação, e ensino, tudo isso é consumo. Depois vai para o entretenimento, vai num cinema, num teatro, num espetáculo, num evento esportivo. O Estatuto do Torcedor é o Código de Defesa do Consumidor de espetáculo esportivo. Então, a gente consome até enquanto está dormindo. As crianças consomem, as pessoas que não nasceram ainda consumirão. Por quê? Porque os pais consomem. Então, é uma questão de sobrevivência e de modo de vida. E por isso que é tão importante, porque quando a gente se dá conta que tem um instrumento muito forte, muito bem preparado, muito bem elaborado, porque o nosso sistema de proteção do consumidor é um dos melhores do mundo, nós exportamos tecnologia nesse campo, muitos outros países vêm para cá para entender o nosso sistema, para copiar o nosso sistema, isso é um motivo de orgulho. E com o passar do tempo, esse sistema ele não foi ficando desatualizado,
Claro que tem temas que em 1990 não se imaginava. Não existia internet, principalmente. Então, compras via internet não era um tema que à época tinha um regramento. Proteção de dados na rede também, direito ao esquecimento e tantas outras coisas que hoje são temas, até já temas de direito eletrônico, que é um outro campo do direito, né? Super moderno, mas que fazem com que a sociedade tenha um instrumento para ter qualidade de vida. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele assegura que a água, se alguém diz que ela é potável, ela tem que ser potável. Se a publicidade diz determinada coisa, ela tem que ser verdadeira. Não pode ser abusiva, não pode ser enganosa. Que os produtos tenham que ser duráveis, prestáveis. Inclusive, a questão da durabilidade enfrenta um problema gravíssimo que é a obsolescência. Muitos produtos hoje têm obsolescência. O que quer dizer isso? Passado determinado tempo, eles param de funcionar. Ou você não consegue atualizá-los mais. A obsolescência no direito brasileiro é contrária à lei. Então, nós temos instrumentos aqui no Brasil para combater tudo isso. Em outros lugares não existe. Doutor, o brasileiro se escuta muito falar que o brasileiro não sabe exercer o seu direito. Ele não reclama, ele não exerce. Na opinião do senhor, é lenda isso ou realmente acontece na prática? O brasileiro reclama pouco? Reclama pouco porque um dos direitos básicos que está na lei e que não é realizado com seriedade é educação para o consumo e educação para a cidadania. Parece brincadeira a gente no 3º milênio dizer isso, que um povo ignorante ainda favorece maus governantes. Mas isso é uma realidade. Então, será que de fato existe um interesse em politizar, em elevar o nível cultural, em fazer com que a sociedade se defenda? Eu lhe dou um exemplo. O Código de Defesa do Consumidor determina que as pessoas, os consumidores, tenham acesso aos tributos incidentes nos produtos e serviços que adquirem. Isso aqui vai ser muito difícil. Claro que vai ser difícil. Muito, mas não tenha dúvida. Então, mas claro porque que a gente precisa. Não interessa divulgar. Primeiro, a gente precisa de uma reforma tributária para poder uniformizar um pouco os tributos. Porque eu tenho tributos municipais, estaduais. Então, imagina, determinado produto vendido em Curitiba tem um preço, em Colombo talvez tenha outro, em São José tenha outro, em Pinhais outro, em Campina Grande, sei lá, outro, e assim por diante. Então, a gente precisaria facilitar a coisa para as pessoas entenderem, compreenderem. Porque quando as pessoas compreenderem as coisas, elas vão poder emitir uma opinião. E vão exigir mais. E vão exigir. Eu tenho a convicção, a hora que a pessoa souber que ela comprou 1 litro de leite, ela pagou X, mas que tanto por cento daquilo foi de imposto federal, estadual, municipal, então ele vai fazer a conta no final. Bom, então esse leite aqui, eu poderia, em tese, se não tivesse essa carga tributária, eu estaria pagando 20%, 30%, 40% a menos. Aí eu acho que existiria uma cobrança mais eficaz. Porque a pessoa vai ter uma noção correta de quanto ela está recolhendo aos cofres públicos. E como está sendo usado esse dinheiro. Hoje a gente tem uma noção vaga que praticamente 30% da nossa receita, né? Então, se nós temos um ano com 12 meses, certo? 30% seria aí o equivalente a 4 meses. Quase 4 meses. Né? Que a gente trabalha 4 meses para pagar impostos. Quer dizer, de 1º de janeiro até 30 de abril, você pagou imposto. Então, tudo que você produziu foi para pagar imposto. Mas essa parte é a ponta do iceberg. Porque existem muitos impostos que a gente também paga e não aparecem. E são os impostos agregados a produtos e serviços. Porque às vezes a pessoa, principalmente aquela pessoa que não está naquela faixa de retenção do imposto de renda, é comum a gente ouvir isso. Eu também não pago imposto. Paga sim, e paga muito em tudo que você compra. Não é só no seu imposto de renda, você paga muito em tudo que você consome e que você compra. Então imagina se você puder pegar, no supermercado, por exemplo, 2 produtos e analisar ali. Esse daqui tem esse nível de informação, esse aqui paga tanto de impostos, esse aqui é feito em tal lugar. Esse outro, a informação não é muito boa, né? Está pagando mais ou menos impostos, não sei, uma questão sua, pessoal, né, de escolha. Essa daqui foi feita em outro lugar. Será que isso não é um fator de decisão para o consumo? Será que a pessoa não vai dizer, bom, então diante dessas 2 hipóteses, eu prefiro essa?
Isso hoje a gente chama de prática de consumo consciente. É quando o consumidor se sente empoderado, se sente com o poder de definir o mercado. Porque o mercado parte de uma lógica simples. O que existe no mercado em geral, não só no supermercado? O que você encontra num shopping para vender? Só aquilo que as pessoas compram. Os que as pessoas não compram, obviamente, para-se de produzir, para-se de importar. Quando o cidadão se der conta disso, olha como ele pode depurar o mercado. Por exemplo, maus fornecedores. Fornecedores que se recusam a cumprir a sua função social. Não se filiam a programas de erradicação do trabalho infantil. Que é Ou muito importante. tem suspeitas Trabalho escravo. de trabalho escravo assemelhado à escravidão. Ou exploram ecossistemas que deveriam serem preservados. Então, mas por que acontece isso? Porque as pessoas não pensam, não avaliam, não raciocinam, não são críticas. Quando as pessoas entenderem que os atos de consumo definem o mercado e definirão o futuro, não só o seu, o futuro da humanidade, vão pensar melhor sobre o que fazer. O que comprar, quando comprar, por quanto comprar, Da o que onde vem fazer aquele com aquilo produto, comprar. Tudo isso, todas são decisões que as pessoas, infelizmente, na compra por impulso e são induzidas a comprar por impulso. Quem induz a compra por impulso? A publicidade. Porque a publicidade apresenta hoje, não informa as coisas. A publicidade, ela quer fazer com que você tenha necessidade de comprar aquilo. E às vezes você não precisa. Não precisa. Então, a técnica publicitária hoje é fazer com que a pessoa se sinta insatisfeita com ela mesma. E se ela está insatisfeita, onde que ela vai buscar a realização? Se não é nela? Nas coisas. Então ela vai adquirir coisas com a ilusão de que esses atos de compra farão ela se sentir melhor. Isso não acontece. Porque o ser humano, naturalmente, ele encontra satisfação não nas coisas, mas nas pessoas, nos relacionamentos. É uma tentativa de transferência. Claro! E aí gera o quê? Gera muita frustração. Então nós temos uma sociedade que é frustrada, sem perspectivas, sem alegria, sem ânimo, sem relacionamento interpessoal. E a tecnologia, ela não vem para dificultar isso, ela vem para facilitar. Então a gente pode organizar comunidades, a gente pode organizar campanhas, frentes, campanhas explicativas, educacionais, para fazer com que a população, independentemente do nível econômico, da classe econômica, do nível social, que as pessoas sintam que o ato de comprar alguma coisa, de retirar do mercado aquilo para si, tem que ser um ato responsável. Até porque boa parte daquilo que a gente retira das prateleiras e leva para casa vira lixo. Acaba nem consumindo, às vezes a pessoa esquece que tem. Vai abrir de repente um armário, realmente comprei isso faz tanto tempo, nem lembrava. Tem uma pesquisa muito interessante, uma pesquisa, uma campanha de doação que diz assim, se tem uma coisa no seu armário e faz um ano que você não usa, você não vai voltar a usar ela. É hora de doar. Veja, doar. Mas a gente tem que doar aquilo que funciona e não aquilo que está estragado. Uma criança não quer receber um carrinho sem rodas, uma boneca sem cabeça, né? Então, o ato de doar é você dar utilidade às coisas que estão sem utilidade. E isso demanda menos matéria-prima para a produção. A gente salva o planeta dessa maneira. E dos campeões aí de reclamações, doutor? No PROCON aqui do Paraná, tem alguns dados aí que a nossa equipe passou e parece que é uma coisa recorrente. Os bancos comerciais lideram o número de reclamações aqui, seguidos pela telefonia fixa, telefonia celular, e assim vai, TV por assinatura, cartão de crédito, etc. O número, até agora, no mês de outubro, aqui no Paraná, mais de 67.800 reclamações. É muito, é pouco, procede? O que a gente pode fazer para melhorar? As pessoas têm uma visão do PROCON que às vezes não corresponde à realidade. Veja, o PROCON tem uma missão institucional que é de buscar solução entre o conflito do consumidor e determinado fornecedor ou fornecedores.
Mas essa tentativa de solução é uma tentativa de solução amigável. É claro que quando o PROCON recebe lá um volume de reclamações grande, isso acende uma luz amarela. Ele já percebe que aquele determinado fornecedor está causando problemas no mercado de consumo. E o que ele deve fazer então? Ele deve fazer uma fiscalização, ele deve fazer uma análise, ele tem que ver que medidas ele pode determinar para esse fornecedor para que reduza a quantidade de reclamações. Hoje nós temos uma ferramenta fantástica, recente, que é o Portal do Consumidor, consumidor.gov. Pelo Portal do Consumidor, na internet, você entra lá, seu fornecedor estiver lá registrado, né, já dentro desse programa, você entra lá, faz a reclamação, essa reclamação é encaminhada para o fornecedor, ele tem prazos para responder. E tudo pela internet. Tudo não pela tem internet, fila, burocracia, tudo à nada distância, disso. tudo ágil, seguro, tá? Faz a reclamação, o fornecedor tem que dar uma resposta. Aí os PROCONs e o Sistema Nacional de Proteção do Consumidor avalia por este site quem está sendo reclamado, do que está sendo reclamado. Então, só para dar uma ideia, imagine que determinado produto, vamos imaginar um eletroeletrônico, comece a apresentar defeito. Um consumidor reclama, o outro também reclama, o outro também reclama, porque hoje os defeitos em equipamentos, né, qualquer coisa produzida em larga escala, não é um defeito isolado, é um defeito da linha de produção. Sim. Possivelmente Que afete... originou até vários recalls. Sim, pode gerar um recall, mas ele está contaminando uma série de produção, tá? E um reclama, outro reclama, outro reclama, outro reclama. Ué, os órgãos de proteção do consumidor vão dizer, espera lá. É evidente que tem uma falha aqui de produção na linha de produção. E vai pedir uma medida para o fabricante em relação àqueles que, inclusive, não reclamaram. Então, esse portal ele é interessante porque ele é uma fonte de informações espetacular para as autoridades, coisa que a gente não tinha até pouco tempo atrás. Porque apesar da sociedade brasileira gradativamente usar mais o código, reclamar mais, se insurgir contra abusividades e ilegalidades, ainda muitas pessoas não fazem nada. Então, mas será que a pessoa não tem uma dúvida se ela realmente pode reclamar? Às vezes o consumidor está indo, bom, eu comprei isso, mas já faz, sei lá, 1 mês, 2 meses, será que eu ainda posso reclamar? Mas eu não tenho advogado, eu vou enfrentar a burocracia. Será que não é esse o receio maior do consumidor? Eu costumo dizer que a população em geral precisar de um advogado é um tormento, é um pesadelo, né? Por quê? Porque a pessoa pensa assim, vou precisar de um advogado. O advogado é um profissional caro, é um profissional que tem um linguajar que eu já não compreendo, né? Às vezes inacessível e tal, mas não é assim, não é assim. E veja, por exemplo, o portal, você não precisa de advogado. No juizado especial, até 20 salários mínimos, juizado especial estadual, 20 salários mínimos também é dispensada a presença de advogado. Mas ainda assim, quem precisa, tem a Defensoria Pública, tem as universidades todas disponibilizam acadêmicos, né? Isso faz parte do currículo para orientar, para auxiliar na reclamação. Mas eu queria resgatar um ponto que é o seguinte, o PROCON ele vai atuar naquela reclamação e talvez coletivamente se ele tiver um pressentimento de algum problema maior. Mas às vezes o cidadão diz assim, fui lá no PROCON, reclamei tal coisa, reclamei danos morais e o PROCON disse, eu não posso fazer nada com os seus danos morais, porque eu não sou poder judiciário. Eu não julgo as coisas. Seria só aquela relação conciliar. De consumo, né? E ele tenta conciliar, fazer uma composição. Se o fornecedor falar, eu não entendo que sejam devidos os danos morais, por exemplo, eu não pago. E não resolve isso no âmbito do PROCON. Então, daí o cidadão tem que saber o seguinte, ele exauriu uma via pré-processual, que antecede entrar com a medida. Agora ele vai ter que dar um passo adiante. Que medida é essa? Judicializar. Aí judicializar depende um pouco da realidade. Eu posso judicializar medidas, questões simples, que envolvem maiores, capazes, etc., no juizado especial. Tá? Ou situações com um pouco mais de complexidade, eu tenho que ir para a justiça comum. Né? E na justiça comum eu vou possivelmente ter pagamento de custas, o advogado é um pouco mais complicado. Né? Isso um advogado vai poder orientar o cidadão.
do que ele deve fazer. Mas, às vezes, as pessoas ficam frustradas, que elas dizem assim, tinha um problemão, procurei o PROCON não me deu solução. Porque está fora do campo de atuação do PROCON. Tá? Mas hoje ele tem os portais, né? A solução via internet, e se não der resultado, buscar a justiça. Os juizados especiais são uma experiência fantástica no direito brasileiro. E a esmagadora maioria dos casos se aplicam aos juizados especiais, até pelo valor, né? Pelo valor, como é uma relação de consumo, normalmente o consumidor é maior, né? Maior, tem mais de 18 anos, então ele pode usar o juizado nesse sentido. E as coisas são simples no juizado, porque o juizado tem o princípio da informalidade, então eu não preciso fazer peças processuais e tal, e da oralidade, que é tudo feito verbalmente, com agilidade, com rapidez, sem o pagamento de custas, de honorários, nada. Então isso facilita muito as coisas. Só que o juizado também não resolve tudo, porque ele tem um campo de aplicação. Algumas outras coisas vão para outro campo. Por exemplo, aqui na sua listagem, dos mais reclamados, questões financeiras bancárias. Depende do interesse econômico envolvido. Se for além de 20 salários mínimos ou de 40 salários mínimos, já não cabe no juizado. Seria hoje algo em torno de 40 mil reais, mais ou menos. Vai ter que deslocar para a justiça comum, né? Ou se a prova que tem que se realizar lá do que aconteceu é uma prova complexa. Uma prova complexa também retira do juizado. Então são alguns detalhes. Mas o importante é que o cidadão tem que saber que ele tem um veículo de comunicação. Primeiro, ele tem que tentar resolver o seu problema com o fornecedor. Em princípio, o fornecedor tem interesse de resolver problemas. Fornecedor sério. Por que ele tem interesse? Porque quando o fornecedor sério não resolve as coisas numa primeira oportunidade, sem judicializar, sem estar na justiça, ele resolve mais barato. Porque para ele também é custo. É custo resolver as coisas no PROCON, é custo resolver as coisas no juizado ou na justiça. Então, para ele é mais simples, compensa mais, essa deveria ser a ideia, né? Resolver as coisas num primeiro momento. Se não é possível resolver, tudo bem, é preciso que alguém emita uma decisão, aí vai se recorrer a outras instâncias. Mas quando a gente fala que tem que educar consumidores, tem que educar também fornecedores. Aliás, todos os fornecedores são consumidores. Toda a cadeia, né? É muito importante, porque tem as obrigações, os direitos, as obrigações dos dois lados. Sim. Né? Não é só de um lado. Mas é importante, você imagina um fornecedor que não consuma nada? Não tem. Não existe. Então, se ele também é consumidor, será que ele não deve respeitar os seus consumidores? Deveria. Mas daí vem essas estatísticas, isso mostra o que para a gente, que estuda essa área? Mostra que tem fornecedor fazendo conta. Fazendo o seguinte cálculo: se eu atender, se eu tiver um produto de qualidade, se eu não gerar problema, se eu resolver tudo, isso vai me custar tanto. Então eu prefiro andar à margem da lei, descumprindo as regras. Resolver isso daqui, esses casos, conforme dá para resolver. Vou resolver com quem reclamar. Exato. Né? E já parte da seguinte premissa, né? A maioria não reclama. Então, ele tem um raciocínio aí meio cruel, né? E ele ignora uma realidade importante, que é o reflexo coletivo das relações de consumo. Eu costumo dizer assim, se tem um fornecedor que está fazendo uma coisa errada, e ele faz isso, não pode fazer possivelmente com um consumidor. Imagine um restaurante que não tenha cuidado na elaboração lá dos alimentos. Um outro consumidor vai passar mal. E ele pensa assim, não, se alguém passar mal, eu dou um jeito nisso. Tá? Mas ele está avaliando o seu ponto de vista individual. Agora imagine uma medida coletiva. PROCON propõe medida coletiva, o Ministério Público, a Defensoria, as associações de consumidores. Então daí, quando vem a medida de caráter coletivo, os valores se multiplicam, os problemas se multiplicam. E ele tem que estar preparado para isso. E o dano à imagem é muito maior. Muito maior. Às vezes, irrecuperável. Exato. Irrecuperável. Então hoje, qual é o grande patrimônio do fornecedor? O seu cliente.
o seu consumidor, a fidelização do seu cliente. Eu costumo falar também em relação à telefonia, que é campeã de reclamações, né? Sempre disputando ali telefonia, TV a cabo, serviços financeiros. Veja só, nós somos de uma época em que aqui a gente tinha uma empresa de telefonia, né? Depois houve abertura do mercado, etc., e criaram várias empresas. Qual é a diferença daquela época para hoje? Hoje a gente pode escolher entre a menos pior. Naquela época a gente não podia escolher. Que é uma arma importantíssima para o consumidor, né? O poder da escolha, a decisão. O poder da escolha. Mesmo que seja entre a menos pior, existe aí uma competição. Não é qual que é a pior, né? Mas a competição entre as piores, qual é a melhor. E o que facilitou tudo isso? Uma medida jurídica, a portabilidade do número. Quando não tinha portabilidade do número, você não ia mudar de operadora. Exato, você ficar praticamente obrigado, poxa, eu vou trocar esse telefone, muita gente conhece, vai me dar trabalho, etc. Mesmo não sendo bom serviço, eu vou continuar com eles. Claro, porque é terrível você avisar todos os seus contatos que você mudou de operadora, mudou de número. Com a portabilidade do número, você criou concorrência entre as operadoras. E aí você vê as publicidades dizendo, olha, para nós aqui a banda larga custa tanto, telefonia tanto, você pode fazer um combo. Eu vou te dar um bônus de não sei quantos primeiros meses. Vou lhe dar o aparelho. Que é o que interessa ao consumidor. Está vendo? E qual é o problema do consumidor fazer escolhas? Nenhum. Um mercado sério concorrente só favorece o consumidor. Só favorece. Então a gente precisa evoluir muito, a sociedade precisa entender isso, que a escolha dela, de cada um de nós, é determinante para o nosso futuro. Doutor, eu queria mais uma vez agradecer aqui a presença do senhor, ter aceito o nosso convite e colocar à disposição algum recado que o senhor queira passar ao nosso telespectador, alguma pergunta que eu não fiz, um tema que eu não abordei, por favor, fique à vontade. Veja, no tempo que nós temos aqui para essa conversa, é muito pouco para tudo aquilo que eu gostaria de dizer. Mas eu gostaria de deixar uma palavra para o cidadão, para o consumidor, que saiba que se em alguma oportunidade ele se sentiu desamparado, abandonado, tanto as universidades estão trabalhando para aprimorar o sistema legislativo, existe um movimento, uma organização de professores de direito, de juristas, de advogados, para melhorar as coisas para o Brasil. Porque a gente não pode ficar só na dependência da benesse dos nossos representantes legislativos, né, que infelizmente não têm atuado muito em defesa. Pelo contrário, quando é possível, fazem ataques às proteções dos consumidores já conquistadas. Mas a gente tem muita coisa ainda por evoluir e acreditar no direito. O direito é que é a via de solução para as coisas. Então não vá para agressão, não vá para violência, como a gente vê o pessoal jogando coisa de cima do caminhão na frente da loja, fazendo escândalo, gravando, etc., como se isso fosse a forma de resolver os problemas. Não é. A forma de resolver é justamente a forma pelo Estado democrático de direito, reconhecendo que se nós temos um conflito e não chegamos a um acordo, temos que buscar o judiciário, que o judiciário vai dar a resposta. Tá? E fazer isso com muita tranquilidade, muita seriedade. Nós estaremos dando um bom exemplo às gerações futuras, né? E, por outro lado, ter a consciência de que tudo aquilo que se faz no mercado de consumo tem repercussão, tem impacto. E, portanto, as nossas pegadas ecológicas, o nosso modo de vida gera reflexos para o futuro. Vamos fazer isso com bastante responsabilidade. Doutor, muito obrigado por ter aceito o convite. Foi um prazer novamente receber o senhor aqui. Obrigado, igualmente. O nosso programa de entrevistas, na sua opinião. Boa noite.